Olá, prezados, aqui professor Daniel Garlipe, hoje para conversar um pouquinho sobre vitamina C. E a aula de hoje eu já inicio fazendo uma afirmação: vitamina C não previne resfriados. Quando a gente vai para os blogs, para os sites, para o que as pessoas têm dito por aí, a gente encontra coisas como isso. Vitamina C, mais do que uma aliada para prevenir gripes e resfriados. Vitamina C, para aliviar ou melhorar da gripe, entenda como funciona. Frutas boas para o resfriado, 16 opções para incluir na dieta. Bom, o corpo humano, gente, diferente de alguns animais que conseguem inclusive sintetizar vitamina C, nós não conseguimos. Nós precisamos comer a vitamina C, então a partir da dieta nós vamos então poder jogar a vitamina C para dentro. E a vitamina C é chamado de ascorbato. Agora, o que acontece? Algumas pessoas, por uma dieta pobre, pode, por exemplo, apresentar uma hipovitaminose C, o que pode levar a uma doença chamada escorbuto. O que o escorbuto gera? Cansaço excessivo, perda de apetite, sangramento fácil, muitas vezes a gengiva das pessoas sangram com muita facilidade e problemas na cicatrização. Agora, como é que a vitamina C se comporta no nosso corpo? Como é que é a homeostase da vitamina C? A partir da dieta, essa vitamina C ela vai entrar no sistema gastrointestinal e vai haver então uma absorção intestinal. A partir dessa absorção, vai haver então a entrada da vitamina C na corrente sanguínea para que haja um transporte para os diferentes tecidos e inclusive lá nos rins pode haver, quando necessário, uma reabsorção de vitamina C e quando necessário, uma excreção da vitamina C. E quem é que é responsável por essa regulação? Um transportador chamado transportador de vitamina C sódio dependente. Agora, no corpo humano foi demonstrado de que onde vai haver então o armazenamento da vitamina C? No músculo esquelético. Agora, vamos dar uma olhadinha se por acaso o indivíduo tiver uma insuficiência alimentar e essa insuficiência alimentar tiver mais de uma semana de duração. O que vai acontecer? Este armazenamento de vitamina C que ocorreu na musculatura vai começar a ser perdido. E quando a gente começa a olhar isso, vejam, para que isso não ocorra, é suficiente que os indivíduos ingiram por dia meio kibe. Já é suficiente para fazer essa saturação das concentrações. Por que isso, gente? Porque a ingestão diária recomendada de vitamina C fica em torno de 90 miligramas dia para os homens e de 75 miligramas dia para as mulheres. E por que existe essa diferença? Por causa muitas vezes do tamanho, do peso e da quantidade de massa muscular apresentada pelos homens, que muitas vezes passa a ser maior do que apresentado pelas mulheres. Agora vamos dar uma olhadinha em onde a gente encontra a vitamina C. Olha que interessante. Para cada 100 gramas de acerola são encontrados de 1.000 a 1.700 miligramas de vitamina C. Nós temos na goiaba, no pimentão amarelo e vermelho, na couve, no quibe, no brócolis cru, no morango, no mamão, na laranja, no limão, no abacaxi, no repolho cru e no tomate. Vejam, esses são os líderes de vitamina C e vejam que todos eles, para cada 100 gramas, que é uma quantidade relativamente pequena, apresentam uma grande quantidade de vitamina C, o que nos sugere de que um indivíduo bem alimentado não teria problemas ou necessidade de fazer uma ingesta de vitamina C do ponto de vista de suplementar ou coisa do tipo. Agora vejam o seguinte,
Se por acaso o indivíduo fizer uma ingestão muito alta de vitamina C, que fique lá entre 500 a 1000 miligramas administrados por via oral, o que vai acontecer? Uma grande saturação daqueles transportadores que foi falado antes, dos transportadores de vitamina C sódio dependentes. O que isto vai gerar? Um aumento da excreção urinária da vitamina. O que isto quer dizer? Que se por acaso o indivíduo começar a tomar vitamina C, o que vai acontecer? Vai haver um aumento da excreção desta vitamina. E este artigo que está sendo citado aqui embaixo traz o seguinte, de que se isso for mantido durante muito tempo, esse armazenamento da musculatura pode cair a 30%, ou seja, não vale a pena, muitas vezes, para pessoas bem alimentadas, fazer esta suplementação com vitamina C. E onde tudo iniciou? Quem iniciou essa conversa? Foi o famoso Linus Pauling, aquele cara que criou o diagrama de Linus Pauling lá, da química, que era o pavor, né, de muitos de nós lá no oitavo ano, no primeiro ano do ensino médio e assim por diante. E ele escreveu esse artigo aqui, que tem como título A Importância das Evidências sobre o Ácido Ascórbico e o Resfriado Comum. Vejam que na época, nós estamos falando de 1971, tinham poucos ensaios clínicos randomizados. E o que ele foi olhar? Se ter uma ingesta diária acima de 100 mg de ácido ascórbico, se isto geraria algum combate ao resfriado comum. E o que ele chegou à conclusão? De que sim, isso era bom. Mas, quando a gente para analisar do ponto de vista de retidão desse artigo, o que nós identificamos? Que a análise estatística foi inadequada, que houve omissão de estudos, inclusive ele omitiu um ensaio clínico randomizado da época que mostrava valores diferentes do que ele queria, e por que ele omitiu isso? Até hoje não se sabe, inclusive ele fez uma interpretação tendenciosa. E vejam que já em 1975 o Chalmers escreveu esse artigo. Efeito do ácido ascórbico no resfriado comum, uma avaliação das evidências. E o que ele se embasou? Em 14 ensaios clínicos randomizados, porque a ciência avançou na época, e ele identificou que para pessoas que tomavam vitamina C e para quem tomava placebo, a diferença era de 0,09 resfriados por ano. Consequentemente, essas diferenças eram muito pequenas e insignificantes. O que fez com que o Chalmers concluísse o seu artigo dizendo o seguinte, que os benefícios de validade questionável não valem o risco potencial, por menor que seja. Agora eu vou sair daquela época e vou vir um pouco mais próximo aqui para este artigo, que tem como um título muito legal, A Longa História da Vitamina C, da prevenção do resfriado comum ao potencial auxílio no tratamento da Covid-19. E o que tem como conclusão desse artigo? Que não existe recomendação clínica atual, a partir de tudo que se estudou, que possibilite que fazer esta utilização de suplementação de vitamina D reduziria de forma significativa as infecções respiratórias, que é o caso do resfriado comum, em uma população bem nutrida. Mas eu quero fazer uma outra observação. Aqui a gente já entendeu, fazer suplementação com vitamina C para prevenir a gripe não tem sentido. Mas olha o que esses artigos bem atualizados têm feito. Esse artigo aqui como título, Vitamina C como terapia suplementar no alívio dos sintomas de resfriado comum. Vejam que esse artigo nos traz de que quando o indivíduo está com resfriado, fazer a utilização de um antiviral junto com a vitamina C melhora a eficácia, vai diminuir o tempo para a melhora e, inclusive, vai diminuir o tempo para a cura. Ou seja, esses artigos têm demonstrado que fazer uma suplementação para prevenção, não.
Mas quando nós estamos sob o efeito de uma gripe, aí sim nós teríamos um resultado satisfatório. E esse artigo já vem como título: a vitamina C reduz a gravidade dos resfriados comuns. Então ele conclui dizendo o seguinte: sim, a vitamina C pode ter um efeito maior, inclusive em casos mais graves do resfriado comum. Desta forma, venho eu, como sempre, para deixar aquela nossa dica. A vitamina C não previne os resfriados comuns, mas é um excelente coadjuvante no tratamento. Ok? Então eu fico por aqui com a aula de hoje, mantendo esse título: Vitamina C não previne resfriado, mas ajuda na sua cura. Ok? Fica um grande abraço e até breve.